Olá, meus amigos. Meu nome é William Dantas, eu sou consultor na área de engenharia de manutenção, gestão de ativos, materiais e demais itens relacionados à engenharia de manutenção. Temos aqui na tela a página inicial do nosso site, sgserv.com.br, onde vocês podem encontrar diversas informações, diversos conhecimentos, o nosso blog, a nossa apresentação do software, de gestão de serviços, manutenção e ativos. Então vocês podem ter uma completa informação aqui, tá? Vamos hoje apresentar dentro do nosso software de gestão de serviços e manutenção, ativos, materiais, o poder de algumas codificações, algumas informações que você utiliza, cadastradas, padronizadas, para você facilitar as suas filtragens e, no fundo, que são as procuras de informações que você tem cadastrado no software. É fundamental essa parte inicial, porque é nesse momento que você define como você vai achar as informações que você colocar dentro do software, no meio de milhares OS, milhares de materiais, e você tem que encontrar, de alguma forma estratégica, algumas informações importantes. Bom, para isso a gente tem a primeira coisa importante, a configuração de empresa, em que você aqui configura o que você vai fazer, se vai trabalhar com um cliente específico, ou vai trabalhar com vários clientes em que você possui contrato com esse cliente, ou vários clientes que você não possui contrato. Algumas configurações importantes, se vem a matrícula na apropriação de quem está logado, apropriação de materiais, se você utiliza a sistemática de acordo de nível de serviço, ou ANS, SLA em inglês, se você utiliza o módulo financeiro, o módulo de receita, que contas a pagar e a receber são as padronizadas, podemos usar muito mais contas que você dispõe, inclusive a forma que você configura teu sistema de compras. Se você recebe um item sem indicar fornecedor, se você recebe, mas não colocando o mapa comparativo, se você recebe colocando o fornecedor, se você recebe com o mapa comparativo a própria solicitação de compra, mas aí deve ser uma ordem de compra, se você faz todo o processo gerando uma ordem de compra. Então, aqui é muito importante essa primeira tela, que está em configurações gerais e a configuração da empresa que está usando o software de gestão de serviço. A segunda parte, nós estamos caminhando desde a ajuda do manual, do blog, do link desse canal do YouTube, nós estamos caminhando para a direita, no uso natural de utilização do software. Depois você vem para a configuração. Aqui é que está o grande poder de informação. Você tem que configurar, por exemplo, para equipamentos, quais são os seus códigos de endereçamento, o código de endereçamento postal do teu ativo, que é o tag, como é que você codifica ele, as áreas desse código de localização, as posições operacionais, localizações operacionais, né? E os grupos, ou seja, se trata de uma bomba centrífuga, se trata de um computador, de uma bomba alternativa, aquela forma que você tem normalmente de diferenciar um ativo do outro. Aqui você diz que é uma bomba no endereço, mas vai mais com detalhe ao bem, ao ativo que ocupa aquele endereço, que é o bem patrimonial, o código de ativo, o código de equipamento. Você pode detalhar mais, ou então criar dentro de um endereço motobomba um tipo de motor e outro tipo de ativo que ocupa aquele mesmo endereço, dois ativos, um tag amplo, que possui mais de um ativo naquele tag. Você pode diferenciar os ativos nesse código de grupo ou tipo. A criticidade do ativo, ou seja, quanto é importante, o grau de importância daquele teu ativo no processo, na tua sistemática, na tua gestão, né? E principal atenção aqui é a chave de seleção. Aqui que você cadastra essa
chave de seleção. Então, por exemplo, eu tenho uma chave aqui que é importantíssima, que é o PQR, olha só, PMOC, tá? O PMOC, por exemplo, o Plano de Manutenção, Operação e Controle de Computador, de Sistema de Refrigeração, né? Ar-condicionado, condicionamento de ar ambiental, né? Por exemplo, ele diz aqui que não obriga um documento anexado à ordem de serviço quando você termina a OS, tá? Mas poderia obrigar, e com isso você não tem que conseguir terminar a OS, anexar um relatório, uma informação qualquer em cada OS que tem essa chave. A gente criou também algumas chaves importantes. Por exemplo, eu tenho uma chave aqui no R, né, que é de relatórios. Por exemplo, eu quero marcar aquela ordem de serviço, aquele material, aquela solicitação de compra, aquele item de estoque, qualquer informação, aquele plano, as OS saindo daquele plano, eu posso marcar com essa chave, depois resgatar e procurar esses itens no meu sistema, tá? Para fazer um relatório mensal, um relatório anual, tudo aquilo que impactou no meu processo, na minha gestão. Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu estou dentro do sistema, eu tenho uns ativos em que eu marquei, por exemplo, todos os sistemas de ar-condicionado, tá? Eu estou com o usuário configurado para só verificar a unidade SG Serve, só alguns setores específicos, como refrigeração, elétrica, e não enxergo o restante de todo o meu software. Então repare, eu vou ordenar pelo tag e depois pelo... Eu tenho 83 itens que são considerados equipamentos de PMOC, ok, ativos, né? Vai desde o split, vai desde do meu... Aliás, aqui não é PMOC, aqui é todos os ativos que eu tenho em gestão dentro daquela minha configuração de usuário, que eu só enxergo SG Serve, alguns setores de execução. Então aqui eu não estou, repare, eu não estou enxergando nenhum ativo que é relativo a outro aspecto da empresa, do negócio chamado SG Serve. Então, por exemplo, eu tenho alguns locais aqui de ar-condicionado, alguns locais que estão vazios, você repare. Tem uma sala aqui de lanche que falta uma posição operacional 2, um bem, é um ar-condicionado de janela. Então você tem aqui todas essas informações, tá certo? Tem freezer, chiller, tem sistema de iluminação, sistema elétrico, tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui o sistema elétrico, que pega todo o segundo andar e vai por aí afora, tá? Mas repara, se eu filtrar aqui, tudo que tem a chave de seleção aqui, é importante eu configurar. Chave de seleção PMOC, tá? Os desativados eu vou tirar, só os que estão ativos. E poderia até dizer também os que têm instrução de tarefa sistemática, planos, né? Retirar os que não têm planos. Então aqui eu vou enxergar, por exemplo, ao listar, repara, ordenado pelo tag. Eu tenho 13 ativos que estão inclusos no PMOC, né? Ou seja, ar-condicionados, splits, torre, chiller, tudo mais. Isso faz com que eu consiga administrar esses ativos nessa chave. Isso é importante porque, de repente, eu quero saber dentro do planejamento, todas as ordens de serviço da chave de seleção que eu tenho acesso, PMOC. Né? PMOC, que eu marquei lá. Então toda OS que foi gerada, quando eu mostrei no equipamento, eu tenho várias, está previsto para a semana que vem, para a semana 16, tá vendo? Tem OS emitida para o split, tá vendo? Tá com PMOC, tá vendo? Ok? E a da unidade e tal, e a do setor de refrigeração que eu estou tendo acesso. Então a chave de seleção é um elemento super importante para você usar, inclusive no relatório. Se você vem no relatório, eu quero saber, nos meus ativos, a minha incidência de OS, tá? Um pequeno exemplo, tá? A incidência de OS que existem nos meus ativos aqui, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a incidência de falhas que acontece nos meus ativos com
período tal. Então aqui eu posso filtrar, repare, posso filtrar e obter isso. E posso filtrar também, por exemplo, em questão de ativos, como é que está o meu tempo médio entre defeitos, né? Também por tipo de falha e inclusive por tipo de chave de seleção, tá? Por exemplo, eu vou chave de seleção aqui, eu vou pegar só no caso splits, uma família, tá? Então eu estou verificando o que eu tenho e que tenha sido, se é falha é porque houve perda de função, então são essas marcadas com corretiva. Repare, eu tenho aqui o split 0501 ar-condicionado que teve uma falha, ficou indisponível 2.000 horas e está com ruído. Desde que aconteceu o problema, eu estou com ruído de 2.000 horas, tá vendo? Não está no tempo médio de falha, que é só uma única falha, percebeu? Se eu buscar não só as correções, mas todas as falhas e defeitos, eu também tenho, porque eu não registro, a não ser falha, eu não registro defeitos como ocorrência de defeitos, tá? Então eu tive uma falha, que é um ruído devido à vibração excessiva. E ficou disponível durante 2.441 horas, tá? Essa é uma finalidade muito importante das minhas chaves de seleções. Por exemplo, aquilo que depende de uma parada geral, que depende de uma situação de só ser feita à noite, o serviço, e eu posso obter indicadores, como também a chave que eu disse, RELA de relatório, eu posso marcar, tá? Uma outra coisa importante é o seguinte: de repente eu estou incluindo uma OS, vamos supor que eu estou incluindo uma OS não sistemática. Um outro item importante, quando você tem serviço solicitado aqui, eu posso chamar alguns serviços solicitados padrões aqui, tá? Eu posso chamar alguns serviços solicitados padrões. Então, onde é que eu vejo isso? Eu vejo aqui, em serviço, tá? Serviços solicitados padrões. Eu tenho que alimentar essa informação. Então, vamos ver, por exemplo, aqui. Eu vou trocar de usuário, eu vou usar eu mesmo com a minha matrícula, tá? Eu vou abortar aqui o alerta e venho aqui na inclusão de OS, tá? Então, se eu estou incluindo OS, eu permito identificar aqui, né, situações. Então, permito colocar um OS e se eu trago um equipamento, por exemplo, vamos supor que seja um CH, um chiller, né? Preencher o código. Se eu trago um equipamento que é o chiller, ó, é o chiller máquina 1, repara que ele já trouxe a chave, tá? Então cada OS, por exemplo, que eu incluí, vai trazer as chaves de seleção, que se refere a SGCR, é o chiller, e traz a chave de seleção. Com isso eu consigo manter. A mesma coisa é o seguinte: se eu vou pegar um plano de manutenção, vamos supor que eu vou num plano, pode ser aqui ou aqui, tá vendo? Eu vou colocar um plano de manutenção, eu venho, por exemplo, vou filtrar tudo que é plano de manutenção, que tem a chave de seleção, plano de serviço, a chave de seleção PMOC. Posso consultar aqui, né? Posso até verificar tudo que está com aprovação, por exemplo. Vou desmarcar sem aprovação, só aqueles planos que não estão aprovados. Então, repara, eu tenho ar-condicionado aqui, eu tenho aqui, e tenho, repara lá, eu tenho um chiller. Se eu ampliar aqui, olha lá, manutenção de ar-condicionado do chiller. Está aqui, eu tenho um chiller que tem 3 grupos de tarefa, um a cada um mês, um a cada uma semana, um a cada um ano, né? Uma OS anual, periodicidade, tá? Repare que quando eu pego esse equipamento aqui, ó, ele está com a chave de seleção PMOC, ou seja, quando eu incluo um plano, eu posso já trazer a chave de seleção que está indicada lá no ativo. Ou posso incluir no meu plano, revisar esse plano, fazer uma revisão, e incluir uma chave de seleção só no plano, quer dizer, não está no equipamento, está no plano, e toda vez que eu gerar OS sistemática, daquelas preventivas,
preditivas, virá com a chave de seleção que eu criei, entendeu? Ela não está lá no equipamento, mas ela está no meu plano. Então, todas as OS geradas do plano, daquele grupo, daquela situação que está ali em sistemática, vai vir com a chave de seleção que eu coloquei no plano, quando eu cadastrei o plano. Como não está no equipamento, uma OS não sistemática, vindo de uma OS gerada sem vir de um plano, de uma ITS, não vai trazer a chave de seleção, porque eu só usei no meu plano, não está lá no cadastro de equipamento. Estando no cadastro de equipamento, para todos os OS vem essa chave de seleção que está no equipamento. Eu posso excluir também no meu plano, excluir na OS e tudo mais. Tá ok? Espero que essa informação de visão completa aí de cadastro disso seja muito importante para vocês e que vocês aproveitem bastante no sentido de facilitarem a procura de itens, de planejamento, de relatórios e tudo mais, utilizando chave de seleção e codificações especiais, tá certo? Lembrando que eu fiz o exemplo aqui de chave de seleção para OS, mas você tem tanto no cadastro de um item de estoque, aqui ó, eu tenho tanto no cadastro de um item de estoque a possibilidade de chave de seleção, como também aqui a chave de seleção, tá vendo? Eu tenho uma chave de seleção aqui, 3 campos possíveis, são possíveis criar 3 campos com chave de seleção diferentes. Como também eu tenho uma apropriação de material. Quando eu apropio material, eu posso dizer que essa apropriação se refere a uma chave de seleção, para filtrar depois todas as apropriações que tiveram uma determinada chave de seleção. A mesma coisa quando eu faço uma solicitação de compra. Quando eu gero uma solicitação de compra, tá? Eu crio uma solicitação de compra, tem uma possibilidade de eu gerar também uma chave de seleção, ok? Bom, é isso que eu queria apresentar. Se interessarem por mais vídeos, assistam, né, no nosso canal do YouTube SGSR, curtam, deem um like nesse nosso vídeo, se inscrevam no canal e assistam mais informações também, vídeos do nosso canal, e vejam no nosso site sgsr.com.br, o nosso blog e a nossa informação de artigos sobre gestão. Um grande abraço, até a próxima.